Olá, mais uma vez. A música que nós vamos cantar agora é uma música muito conhecida no meio adventista, principalmente para os mais velhinhos. Essa música, ela fala sobre algo que Jesus fez. Quando Cristo estava aqui na terra, quando Ele estava entre nós, Ele curava, Ele matava a fome, saciava a sede, enxugava as lágrimas, ressuscitava os mortos. E o que tudo isso não é do que um vislumbre do que será o céu. Sabe por que Ele fez isso quando Ele estava aqui? Porque o céu não é um lugar onde nós vamos ter tudo isso. O céu é onde Jesus está. Porque onde Ele está não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. No céu é uma nova realidade de vida. Então eu queria chamar você a cantar que esse céu, ele começa aqui, com cada um de nós. Quando nós nos entregamos a Cristo e entendemos que Ele tem muito mais do que a gente está vivendo aqui. Então sim, tudo começa aqui. Ellen White fala que só levaremos a nossa consciência, o nosso caráter para o céu. Que esse céu seja Jesus Cristo transformando a nossa mente todos os dias. Amém? Então vamos cantar junto, começando aqui. Adiar
cantar agora, nós temos como a letra: porque dele, para dele são todas as coisas. E de fato, às vezes a gente fala: isso aqui é meu, isso aqui é de Deus. Mas na verdade tudo é dele. O dinheiro que a gente ganha, que nós recebemos dele, devolvemos em dízimo. O que fica com a gente, nós podemos usar para ajudar as outras pessoas também. Ou seja, não só o dinheiro, mas tudo o que é nosso, na verdade, é de Deus. Porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos cantar todos juntos.
fazendo uma série lá no Jovens Central, chamada Paulinos. Em cada sábado a gente estudou sobre uma carta específica de Paulo. E em uma carta específica, Colossenses. Essa carta, ela tem uma estrutura muito interessante. Ela começa em seu primeiro capítulo. Paulo, ele faz uma exposição de quem é Jesus Cristo. Você parou já para pensar nisso? Quem é Jesus Cristo para você? E Paulo, ele começa a elaborar quem é Jesus com uma poesia. Ele começa o livro de Colossenses com uma poesia. E ele diz que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam eles tronos, soberania, poder, honra e glória. Esse é Cristo Jesus, aquele que é digno de toda adoração. Ele é da vida, a melhor parte. Ele é a própria vida. Só nele há vida em abundância. E essa música que nós vamos cantar agora, ela tem por título Colossenses 1. Só que no final dela tem uma parte que vocês vão cantar. E a gente queria fazer um breve ensaio, porque ela tem uma divisão entre homens e mulheres. A gente pode fazer um breve ensaio com vocês? O pessoal aqui, eu achei fraco. E vocês? A primeira parte começa assim. A gente vai cantar a música toda, Colossenses. Ela vai dar uma pausa. Então, Gabriel ali no teclado, ele vai iniciar uma introdução para a parte de vocês. E então, a letra, coloca a letra ali, por favor. Pronto, dá vida, verdade, caminho e paz. Nessa parte, as meninas iniciam. As mulheres, com força, cantem dessa vida. E depois vai vir uma parte que os homens entram e fica as duas letras misturadas. A gente vai passar rapidinho aqui para vocês verem como é. Depois a gente vai cantar junto. Pode ser? Vamos começar agora. As meninas vão cantar aqui para vocês verem como é. E depois os homens me acompanhem junto com a tia. Beleza? Pode começar, Gabriel. Essa é a introdução. Vida, verdade.
Vamos junto.
Santo Deus, teu louvor fala da nossa sede, da nossa fome, do teu poder, da tua presença, do teu Espírito. A tua palavra vai ser aberta, que tu possas, ó Deus, saciar a nossa sede, matar a nossa fome, que o teu Espírito se faça presente e nós possamos compreender um pouco mais de ti, para que a nossa caminhada cristã se fortaleça e juntos, ó Deus, possamos transformar primeiro a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Por Jesus, amém. Feliz sábado, bom dia. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, nosso momento final, eu gostaria de agradecer a Lucas Neres pelo convite, a Igreja do Arruda por receber a gente, e gostaria de dizer que eu fico muito feliz de ver essa conexão tão forte, entre a Igreja Central e a Igreja do Arruda. São duas igrejas que sempre tiveram boas relações, mas eu noto esse fortalecimento, principalmente através dos jovens. Então eu fico muito feliz. Olhando aqui, eu vejo alguns rostos conhecidos, colegas de trabalho, ex-alunos, colegas que um dia já foram da Central e hoje em dia estão aqui no Arruda. Então, para mim é um privilégio estar aqui, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Túlio. Bom dia, Eu sou professor de formação e sou membro da Central do Recife, sou atualmente ancião dos jovens e é isso, Essa semana, quando o Lucas me fez o convite, geralmente o Revive ele tem uma temática, Então eu perguntei a Lucas sobre o que ele tinha pensado, o que tinha chamado a atenção dele. Quando eu digo Lucas, é Lucas Neres, que é tanto Lucas, o que tinha chamado a atenção dele essa semana e o que ele acharia que era interessante a gente conversar um pouco. E aí ele me relatou uma história que eu tinha visto por alto e graças a esse relato dele eu fui em busca das informações e eu queria compartilhar com vocês. Vocês souberam de um acidente que aconteceu no final de julho para o começo de agosto aqui no Brasil, em que um avião caiu com um sujeito, um agropecuário, e o filho dele de 12 anos, Eu tinha visto essa notícia por alto, não entrei em detalhes, não fui a fundo investigar, e depois eu vi a notícia de que a esposa dele, e madrasta do menino, havia tirado a própria vida também dias depois. Não sei se vocês estão a par dessa história. Ela atirou contra si e veio a falecer dia 2 agora, E o que Lucas conversou comigo, que chamou a atenção dele, é porque depois do acidente, um vídeo vazou, não sei se alguém publicou, enfim, apareceu um vídeo em que o piloto que faleceu com o filho estava ensinando o filho a dirigir, a pilotar,
E ele estava bebendo e o filho estava pilotando sem segurança. Ele não tem idade para isso, mas além disso estava de sandálias, né, pilotando. E aí, esse vídeo ele gerou uma suspeita, que não é uma certeza ainda, não houve essa confirmação, de que é possível de que o acidente tenha ocorrido porque o jovem, a criança, né, poderia estar pilotando, né? Poderia ter sido um ato de responsabilidade do pai. A gente não sabe ainda, mas pode ter sido isso, né? Mas o que chamou a atenção de Lucas não foi isso. Foi como as pessoas reagiram após o vídeo ser publicado, culpando o pai pela irresponsabilidade que ele cometeu, que ele possivelmente cometeu, né? Não só as falas em si, mas a violência, a agressividade. A gente sabe que a internet virou um antro de agressividade, né? De violência, né? Violência verbal, todo tipo de violência, você pensar e imaginar. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? Então, a partir dessa fala de Lucas, eu pensei, como é que a gente pode refletir através da Bíblia sobre esse tipo de atitude? E vejam que coisa interessante, o processo de agressão foi tão forte que a esposa dele não suportou e também atentou contra a própria vida, né? Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em João, Evangelho de João, São João, capítulo 8, versículo de 1 em diante. É uma história muito conhecida, mas eu acredito que através dessa história que eu contei antes, a gente pode tomar alguns ensinamentos sobre ela, né? Eu acho que ultimamente eu tenho falado sobre passagens muito conhecidas, essa é mais uma, né? João, capítulo 8, versículo de 1 em diante, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Antes da gente começar a leitura, algumas observações importantes. Na Bíblia nada é por acaso, né? Então a gente tem que estar atento aos detalhes. Repare que o capítulo começa falando que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que é que ele foi fazer lá? Todo mundo sabe, né? Então, esse detalhe é um detalhe importante. Diante das adversidades da vida que a gente vai enfrentar, você precisa ir para o Monte das Oliveiras, certo? Você precisa frequentar o Monte das Oliveiras, porque quando o dia amanhecer e você for começar o dia ou a semana, problemas virão. E só o Monte das Oliveiras, a oração, o contato com Deus, vai lhe fortalecer para isso. Tá bom? Segunda coisa importante, ele disse, a partir do versículo 2, né, a Bíblia diz que de madrugada ele se voltou novamente para o templo, ou seja, ele foi para a igreja. E o versículo diz assim: todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Segunda coisa que você precisa aprender, e eu preciso aprender hoje: as pessoas, elas nos observam. Elas estão sempre nos observando. As pessoas, elas se assentam ao nosso redor e elas estão esperando uma resposta da gente. Elas estão esperando uma atitude, uma ação, certo? Então Jesus sentou, as pessoas, segundo o versículo 2, iam ter com ele e Cristo os ensinava, quando nós chegamos no versículo 3, que diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério, fazendo-a ficar no meio de todos. Um belo dia, quando você acordar e você sair para o seu dia, para a sua rotina, você vai se deparar com desafios a serem superados. Esse foi um desafio que Jesus não esperava. Ele estava lá e o desafio apareceu. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão observar qual é a nossa reação diante dos desafios. E a Bíblia diz que diante desse desafio que apareceu, desse problema que foi posto, escribas e fariseus trouxeram essa mulher. Você já se perguntou alguma vez o que é um escriba e o que é um fariseu? Alguém já foi atrás para dar uma lidazinha? Existem muitos personagens nessa história. Jesus, nós já falamos dele, vamos continuar falando. A mulher adúltera, nós já falamos dela e vamos continuar falando. E esses dois elementos que vão aparecer, esses dois sujeitos, escribas e fariseus. Eu queria que ao longo da reflexão de hoje você pensasse assim:
eu me encaixo em qual grupo? Qual dessas pessoas se parece mais comigo? Certo? Os escribas, eles representam a liderança da igreja. Eram doutores da lei, eram pessoas que representavam a liderança da igreja na época. Então, se você for, de repente, um líder, exercer algum cargo aqui na igreja, seja dos jovens, seja na igreja como um todo, dá uma olhadinha para ver se você se encaixa no perfil dos escribas, né? Eu, teoricamente, seria um escriba também, né? Já que eu sou uma liderança da central, certo? Os fariseus, minha gente, eram membros da igreja, não eram sacerdotes, que eram extremamente rígidos no cumprir a lei de Deus, certo? Eram pessoas que estavam preocupadas em ser tão fiéis a Deus que eles se preocupavam nos mínimos detalhes de tudo que teria sido feito. São eles aqueles que inventaram várias e várias regras que os judeus passaram a seguir, que tornaram, por exemplo, a guarda do sábado um fardo, certo? Esses dois grupos foram os que trouxeram a mulher e colocaram aos pés de Jesus. O que é que eles queriam com relação a isso? Será que eles queriam tentar resolver um problema? Uma dica que eu posso dar para você é que essa passagem, né, ela é retratada no livro da irmã White. A irmã White, ela cita essa passagem e eu anotei algumas coisas que a irmã White escreveu sobre esse episódio. Uma delas é que ela diz que quando os escribas e fariseus levaram ela até lá, eles proferiram duras vozes e veementes vozes contra aquela mulher. Eles foram extremamente duros com ela, certo? A irmã White fala sobre isso. E diz a irmã White também que aquela mulher, ela estava aterrorizada. É o termo que ela utiliza para descrever como a mulher estava se sentindo. Aterrorizada naquela situação. Fazendo um comparativo entre essa mulher e a história que a gente falou no começo da mensagem, se for comprovado de que quem pilotava o avião era a criança, né? O Francisco era o nome do menino, o pai é culpado. Ele cometeu um erro, né? Ele errou, ele pecou. Assim como a mulher adúltera também estava em pecado. Isso é inegável. O que eu quero que a gente discuta aqui é como é que nós nos relacionamos com o erro. Como é que nós temos relacionado com os erros. Eu acredito que muitos de vocês conheçam e sabem que, segundo a irmã White, o interesse dos escribas e fariseus era pegar Jesus em falso. A irmã White, inclusive, diz que alguns dos que lá estavam tinham incitado a mulher a praticar o crime, né? O adultério. Olha que coisa interessante. E eles queriam ver a reação de Jesus, porque se Jesus dissesse que ela mereceria ser morta, ele estaria concordando com a lei de Moisés, mas estaria decretando a morte dela, que não podia, porque na época só os romanos podiam matar. Eles estavam subjugados pelos romanos, né? E se Jesus dissesse que não era para matar, ele estava desobedecendo a lei de Moisés. Então o objetivo era confundir Jesus. O versículo 4 diz assim: e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que, pois, tu dizes? Outros elementos importantes dessa história. Quando uma mulher é pega em adultério, o marido é que tinha que denunciar. Ele não estava lá. Segundo, ela teria que ser levada junto com a pessoa que ela estava adulterando. Também não estava lá. Ela estava sozinha. Certo? E então eles colocaram um problema diante de Jesus e disseram: e aí? Desenrola aí, Jesus. O que é que tu vai fazer agora? Já aconteceu com você? Alguém já perguntou a você sobre que atitude tomar, que decisões tomar, o que fazer, o que falar, como reagir diante de um problema que se apresentou, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no colégio? Já aconteceu? As pessoas, elas ficam lá, só olhando, para ver o que é que você vai fazer, né? Tu, pois, o que dizes? E aí, Jesus? E aí? É isso que as pessoas vão fazer para a gente, né? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, se escrevia na terra
com o dedo. Isso é um mistério, né? Muitas pessoas têm um desejo de saber que danado que Jesus escrevia na terra enquanto os fariseus estavam lá pressionando ele. A irmã White diz que ele estava escrevendo os crimes que aqueles acusadores tinham. Então era uma forma de dizer, olha, eu sei quem são vocês. Porque o problema, irmãos, não é o pecado em si, mas como nós reagimos a ele. Então, Jesus disse, olha, eu sei quem são vocês. Mas a Bíblia diz que eles insistem na pergunta porque eles querem a atitude de Cristo, né? Versículo 7. E como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Aí Jesus teve uma saída maravilhosa, né? Saída magistral. Ele disse, olha, a lei não diz que tem que apedrejar, beleza, então quem tiver sem nenhum pecado, já que ela cometeu um pecado, merece ser apedrejado, fica à vontade. Às vezes a gente não entende o que Jesus quer nos ensinar, esse é o problema. Porque às vezes Jesus quer ensinar uma coisa e a gente não entende. Nos dias de hoje, talvez algumas pessoas dissessem, Jesus, vai passar pano, que agora a expressão é essa, né? Vai passar pano, pro crime que ela fez? Vai passar pano? Lembre-se que aonde abundou um pecado, superabundou o quê? Lembre-se que a misericórdia precede o juízo e a justiça. Entenderam? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A misericórdia precede o juízo e a justiça. O que Jesus estava aplicando agora era o quê? Misericórdia. E eu queria que você se perguntasse o seguinte, diante dos problemas, como é que você reage diante deles? Diante dos pecados e dos erros. Primeiro você aplica a misericórdia. Primeiro você superabunda a graça. Porque é isso que está posto aqui. O que Jesus quis mostrar para as pessoas que lá estavam é que todos nós somos pecadores. E eu queria que você pensasse, você tem consciência disso? Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos aqui na igreja, buscando ser diferentes, buscando ter uma vida mais correta, né? Buscando ser um exemplo no nosso trabalho, no nosso colégio, né? E tudo mais e tal, nós erramos, mas nós podemos recair no erro de achar que a gente é melhor do que quem está lá fora. Ou que o pecado que eu cometo, ele é irrelevante comparado ao pecado que o outro está cometendo. Entendem? E para que eu possa lidar com uma situação como essa, eu preciso ter consciência de que eu sou um pecador. Aí a pergunta é essa, eu tenho essa consciência? É por isso que na oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Para eu perdoar alguém, eu preciso ter a consciência de que a gente está no mesmo barco, que somos pecadores e que nós precisamos lutar contra isso. Continuando a mensagem, depois que Jesus falou, olha, quem não tiver nenhum pecado, atire aí a primeira pedra. O que é que aconteceu? Todo mundo conhece a história, né? Fica fácil pregar quando todo mundo conhece a história, né? Versículo 9 diz assim, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus no meio, só Jesus e a mulher no meio onde estava. Acho que todo mundo entende, né? Por que os mais velhos saíram primeiro? Quanto mais velho, mais pecado, né? Então quem não tiver pecado, vai embora. O cara começou a contar. Eita, rapaz, eita, não dá não. E foram saindo, né? Um a um foram saindo. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa. Existem muitos sujeitos aqui, a gente já falou sobre isso, né? Nós temos Jesus, nós temos os escribas, nós temos os fariseus, mas nós temos também a mulher adúltera. E o comportamento dela diante dessas circunstâncias é um dos melhores comportamentos que um cristão pode ter diante dos seus erros. Enquanto ela estava lá sendo acusada por um crime que de fato ela tinha cometido, o que foi que ela fez? Ficou aos pés de Jesus. Não é interessante? O povo estava lá,
acusando, falando um monte de coisa, né? Assim que o mundo está cheio de ódio, né? Todo mundo acha que é o dono da justiça e tal, agredindo e tal. O que é que você faz? Fica aos pés de Jesus. Certo? A Bíblia, existe uma música que nós cantamos que é rendido aos teus pés eu quero estar, meu Jesus. Né? Tem outra música que diz, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu não sei quem você se sente nessa história. Eu me sinto a mulher adúltera. Certo? E aí todas as vezes que eu tenho um turbilhão de problemas e as pessoas muitas vezes estão me recriminando, me acusando, fazendo qualquer coisa, sabe o que eu faço? Eu vou para os pés de Jesus e fico lá. Você sabe por que todas as pessoas saíram e só ficou Jesus? A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas essa é uma das dicas mais importantes. Se eu ou você formos escribas ou fariseus, que não sejamos acusadores, mas sejamos pessoas dispostas a resgatar. O caso que aconteceu essa semana, né, fim de julho, começo de agosto, é um caso para a gente lamentar, se entristecer. E é um caso para a gente tentar pegar como exemplo, para que as pessoas aprendam por o que aconteceu. Porque o que aconteceu não volta mais, não é? Mas se você for a mulher adúltera, que está sendo perseguido, injuriado, né? Acusado, machucado pelas pessoas, pela vida, pelos erros que você cometeu, porque todos nós cometemos erros. Alguns são revelados, outros não. Mas os que são revelados são aqueles que nos machucam, né? O que é que você deve fazer? Fica aos pés de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que com o passar do tempo, o joio vai embora e só fica o trigo. Como é que eu sei que eu sou o joio, eu sou o trigo? Se você permanecer na igreja, você é o trigo. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o joio vai sair. Então, permaneça. Mesmo diante dos pecados, mesmo diante dos erros, permaneça aos pés de Jesus. Vamos finalizar? Essa história é muito bonita, né? Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Nada na Bíblia é em vão. Quando Jesus se levanta e olha, ele queria demonstrar alguma coisa. Quando ele pergunta a ela: olha, cadê as pessoas que te acusavam? Cadê elas? Já foram? Eles não ficaram não? Não, Senhor, não ficou ninguém. Irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, diante dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente se sente culpado. A gente sente o peso, né, dos erros que a gente comete. Não se sente digno e a gente quer sair da igreja. Eu tive um amigo meu de Petrolina, eu sou de Petrolina, né? Que uma vez ele disse para mim: eu não vou mais pregar não, Túlio. Eu decidi que eu não vou mais pregar não. Eu disse: gente, por quê? Porque eu não sou digno. Eu sou um pecador miserável. Eu disse: meu irmão, se só for subir no púlpito para pregar, quem não for um pecador miserável, não sobra ninguém. Ele disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. No dia que Deus não quiser mais que você pregue, fique tranquilo, Ele mesmo lhe tira de lá. Não deixe, jamais, que Satanás sobreponha o pecado sobre a graça e lhe faça sair da igreja. É melhor que você esteja aqui se sentindo hipócrita do que você simplesmente desista. Porque enquanto você está aqui, há chance. Lá fora não, mas aqui ainda há chance. E aí eu me lembro de uma coisa que meu pai me ensinou desde que eu era pequeno. Porque Jesus disse no final: eu também não te condeno. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Jesus disse para ela: eu também não te condeno? É porque Jesus era o único que não tinha pecado. Vocês entenderam isso? Jesus diz assim: olha, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem é que não tinha nenhum pecado? Ele. Quem é que podia tirar a pedra? Ele. E o que é que ele diz? Eu também não te condeno. Então pense todas as vezes que você estiver mal,
que você estiver sendo aí, né, sacudido, moído pelas coisas da vida, lembre-se, aquele que é o único que pode te condenar, morreu para lhe salvar. Que coisa maravilhosa, não é? É o único. E aquele que pode nos condenar, nos salva. Mas para finalizar, para a gente não pensar que Jesus passa pano para o pecado, não é? Ele termina o versículo dizendo: não peques mais. Irmãos, o pecado ele deve ser combatido. A irmã White disse que nós devemos chamar o pecado pelo nome. O que é certo e o que é errado. O pecado ele deve ser combatido. Todas as vezes que a gente cai, ou que a gente vê um irmão cair, nós temos que pensar na misericórdia, pensar no resgate, pensar na mudança, mas nós temos que ser firmes no acompanhamento e na atitude desse irmão e na nossa atitude para ver se de fato nós queremos fazer algo diferente. Isso é muito importante. Nunca esqueça de que a graça e a misericórdia não é ser conivente com o mal e com o erro. Ela apenas precede. O que nós temos observado, e Lucas observou bem no que aconteceu, é que nós não temos mais dado nem a graça nem a misericórdia. A gente já está indo para a justiça. A orientação também ela é extremamente importante. Para que as pessoas saibam o que fazer, como mudar, como lutar pelos seus erros. Mas e aí tem uma dúvida que algumas pessoas têm para a gente finalizar, que é: mas como é que eu sei? Porque a gente está sempre errando, a gente está sempre pecando, não é? Está sempre tropeçando. Como é que eu sei que eu não estou deixando para lá? Irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, não é? Com o passar do tempo, a gente tem que ir, no mínimo, melhorando com os problemas que a gente tem, não é verdade? Então, se a gente é nervosinho, estressadozinho, cabeça quente, com o passar do tempo a gente tem que ir trabalhando isso na nossa vida, não é? Se a gente tem determinados vícios, a gente tem que ir trabalhando na nossa vida. Então, se eu percebo que há uma melhora nos meus erros, eu estou no caminho certo. Agora, se eu não estou melhorando em nada, eu estou me escorando na graça. Aí lembre-se que a justiça virá. Eu gostei muito dessa percepção, né, que Lucas teve com relação a essa história, porque é uma coisa que eu já tenho sentido há muito tempo no Brasil e no mundo, né? As pessoas estão se tornando muito agressivas. Eu estava tentando lembrar quem é o autor que diz isso. Existe um autor contemporâneo que ele diz que, eu acho que é Humberto Eco, que ele diz que a internet deu voz aos idiotas. A internet não só deu voz aos idiotas, ela deu voz a todas as coisas que existem de mais ruim no mundo, né? Você tem muitas coisas boas e você tem muitas coisas ruins. E essas coisas, elas têm machucado, né? Elas têm machucado as pessoas. O mundo hoje em dia é o mundo da acusação, do cancelamento, que é outro termo que a gente escuta muito hoje em dia, né? E eu acho que nós, enquanto cristãos, nós temos que pensar qual é o nosso papel diante disso. Se é o nosso papel de violência ou se é um papel de reconciliação. Não foi o tema da lição dos jovens dessa semana? Reconciliação. Qual é o nosso papel? Assim como Deus buscou se reconciliar com nós, sendo ainda nós pecadores, como diz a Bíblia, nós estamos procurando tentar reconciliar os outros. Esse é o nosso papel, reconciliação. Se a gente não está sendo isso, se a gente está sendo só o raivoso, o acusador, aquele que destrói, nós somos aqueles que espalham, não aqueles que ajuntam, como diz a Bíblia. Que Deus possa estar conosco na nossa caminhada. Que nós possamos buscar fortalecer o nosso espírito e saber que o nosso espírito precisa ser um espírito de misericórdia, primeiramente, para só depois ser um espírito de justiça. Eu acredito que eu vou fazer uma oração agora, não é isso, chefe? O Lucas está dizendo assim, sim. Então gostaria de pedir a vocês que ficassem em pé e que nós possamos fazer uma oração final. Oremos. Santo Deus, o nosso país, infelizmente, é um país muito violento. Existem períodos em que há uma diminuição dessa violência, como nos últimos anos. Existem períodos em que a violência ela se torna mais gritante.
Isso demonstra um pouco da nossa cultura, que é uma cultura de violência física, verbal. E muitas vezes, pela convivência, pela cultura, pela sociedade em que estamos inseridos, nos deixamos levar por essas circunstâncias e nos tornamos pessoas violentas. Não apenas no agir, mas no falar, no pensar. Essa história ela nos ensina muito. Ela nos ensina que nós precisamos sermos aqueles que resgatam, sermos aqueles que restauram, sermos aqueles que contribuem para a reconciliação do pecador com o Salvador. Se porventura, Deus, não tenhamos sido nos últimos tempos, que possamos ser a partir de agora. Que possamos ajuntar contigo e promover um mundo em que palavras bonitas, belas e de esperança possam povoar a internet e as pessoas que estão ao nosso redor. E se porventura, Senhor, nós sejamos a mulher adúltera e estivermos aí sofrendo injúrias e acusações, muitas vezes por pecados de fato cometidos por nós mesmos, que Tu possas nos perdoar, Senhor. Que Tu possa nos orientar, Senhor. E que possamos mudar a nossa conduta e sermos pessoas melhores. Dar-nos a certeza no nosso coração de que Tu és um Deus que está conosco para nos perdoar. E enquanto a porta da graça não se fechar, a misericórdia. É isso que nós te pedimos. Cuida do Reviva, daqui do Arruda, da Central e dos Revivas que estão espalhados por aí. Que esses jovens continuem a ser um baluarte para a Tua missão. Que Tu possa fortalecê-los espiritualmente e que a Tua igreja se fortaleça como um todo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido Túlio, gratidão aí mais uma vez por estar conosco. E você que esteve aqui hoje conosco presencialmente, você que também de casa, tenham todos um bom sábado. Deus os conduza sempre em todos os dias das suas vidas. Que essa comunidade possa crescer a cada dia e se fortalecer para pregar pelo reino de Cristo, para que Ele volte. No mais, é isso, um bom sábado. Tenham todos um bom almoço e até nos vermos uma outra vez.
Feliz sábado. Até mais.